top 5 melhores vilões em Super Sentai. Se você quiser saber aí, ranqueando quais são os 5 vilões mais poderosos de Super Sentai, seu lugar é aqui. Vamos colocar aí em uma ordem de poder aí os 5 maiores, os 5 mais poderosos vilões em Super Sentai. Então, fica aí pro vídeo que você vai ver qual é a nossa lista de 5 vilões mais poderosos dos Sentais. E em quinto lugar, eu coloco para vocês na nossa lista vilões mais poderosos de Super Sentai, o Radiguet, esse vilão aí que é um vilão icônico dos Jetmans. Esse cara, ele dá muito trabalho aos Jetmans no final da série, e o que me fez colocar ele aqui na nossa lista é que ele derrota praticamente 3 robôs ao mesmo tempo, né? Ele derrota lá o robô principal dos Jetmans, aquele Tetra Boy, e o outro robô, que é o robô segundo que vem ali no meio da série, que se funde com o primeiro. Esses 3 robôs aí do Jetman, praticamente ele consegue desmontar o Tetra Boy, desmonta mesmo como se fosse Lego, sabe? O cara dá uma porrada nele e desmonta como se fosse Lego. Além disso, ele ainda consegue cortar um braço do Great Icarus, né? E o Jet Garuda também sofre bastante na mão dele. Então, os 3 robôs do Jetman aí tomam uma sova dele. Para vocês terem ideia, a própria comandante Aya, ela pilota o Garuda, eu não lembro agora se é o Garuda ou se é o Icarus que ela pilota, mas eu acho que é o Garuda. Ela vem para poder comandar, pilotar o Garuda para tentar vencer o Radiguet. E esse cara é muito duro na queda. No final ele ainda tem uma outra forma que ainda se funde com o castelo dele, né, com o castelo do Império Vryan, e acaba ficando ainda mais poderoso. Cara, um vilão que foi muito casca grossa, muito linha dura, difícil de ser derrotado, né? O pessoal precisou realmente assim de gastar muita munição para derrotar esse cara aí. E é por isso que eu coloco ele aí em quinto lugar, por esse feito de ter derrubado aí 3x1, né? Ele sozinho contra 3 robôs, e ele ainda assim deu muito trabalho. Já em nosso quarto lugar, eu vou colocar a Grande Bruxa Grandini. Já não é a primeira vez que eu falo dela aqui no canal. Essa bruxa ela já apareceu em outras listas minhas do Top 5. Se vocês quiserem, depois deixem no comentário que eu mando para vocês quais foram essas listas que a Grandini apareceu. Mas ela é a matriarca da família dos Pisma, lá de Go 5. Essa família aí que é uma dos vilões mais legais que eu acho, um dos impérios malignos mais legais de Super Sentai. E ela é muito poderosa. Primeiro que ela chega aqui na Terra como se fosse literalmente um cometa que vai destruir a Terra inteira. Ela já chega invocando uma onda, um tsunami gigante que ia literalmente destruir uma cidade inteira. Então ela tem aí a capacidade de manipular algumas forças da natureza que são caóticas, que são destrutivas, como tsunamis, furacões, e ela já começa chegando desse jeito, destruindo tudo aí com essas forças. Só isso aí já dá um potencial grande para ela, porque imagina, é um vilão que consegue manipular as forças destrutivas da natureza. Os Gogo Fives, eu devo admitir, eles penam para vencê-la, eles não chegam a lutar diretamente com ela, eles lutam com os 2 filhos dela. Então ela revive ali o Zilfisa e o Darkness, que são os 2 filhos dela ali, os 2 filhos mais poderosos, digamos assim. Ela tem mais 2 filhos, a Denos e o Kobolda, mas que acabam não dando muito trabalho, mas acaba que o Zilfisa e o Darkness, quando ela revive no final e transforma os 2 em gigantes, eles dão bastante trabalho. O Zilfisa sozinho já tinha dado muito trabalho aos Gogo Fives lá para o episódio 25. Ele com o irmão, então, nossa senhora, são 2 calamidades verdadeiras ali que foram revividas para destruir o mundo, e os Gogo Fives quase que não conseguem. Então, assim, eles suam muito para poder destruir. Quando eles destroem também, a impressão que dá é que ela gastou ali os últimos poderes para reviver esses 2 seres gigantes, né, os 2 filhos dela em forma gigante, e aí realmente fica mais tranquilo para poder vencê-la, mas ainda assim pelos seus poderes e por poder de reviver, poder de manipular forças destrutivas da natureza, eu coloco sim a Grande Bruxa Grandini em quarto lugar. Em nosso terceiro lugar, eu coloco o Daijin Ryu, que alguns acham que não é bem um vilão, mas sim, eu considero ele um vilão, visto que ele só vem para a Terra para destruir tudo, né? Ele é meio que algo que um deus que é invocado quando as forças do bem e do mal se desequilibram aqui na Terra. Então acaba que invoca o Daijin Ryu para poder justamente ele voltar aí tudo a ser como era antes, ao equilíbrio. Esse bichão aí que vocês estão vendo, né? Murilo, mas é só um dragão
dragão. Cara, quem não assistiu a série vai achar que ele é só um dragão. Vai achar, inclusive, que ele parece um mecha normal. Mas, cara, vocês não têm dimensão do tamanho deles. Nessa imagem aqui, eu vou apontar com a seta, dá para ver um prédio. Estão vendo aqui os prédiozinhos, ó, os prédiozinhos. E esse é o tamanho real dele. Para vocês terem uma ideia, um mecha, um Megazord de Tokusatsu, de Super Sentai, é um pouco maior do que um prédio desse. Então, assim, os caras não passam nem da pata do bicho, os caras não passam da pata. Então, olha o tamanho desse bicho. Eu realmente queria saber quem que no universo teria condição de derrotar um bicho desse tamanho, né? O cara consegue realmente ter uma dimensão colossal diante dos mechas, diante dos robôs dos Sentais. Então, o Daijin Ryu, para mim, ele tem, por sua capacidade destrutiva, o cara dá um chute, acaba com uma cidade, por seu tamanho colossal. Acho difícil algum Super Sentai conseguir fazer testa a um bicho desse tamanho, conseguir fazer testa ao Daijin Ryu. Por isso que ele está aqui em nosso terceiro lugar, devido à sua magnitude de força, tamanho, poder destrutivo, tudo isso aí. Terceiro lugar, então, fica com o Daijin Ryu. Em nosso segundo lugar, eu vou colocar aqui o imponente Senhor Bazu. O Bazu, que nada mais é do que um dos seres mais temidos em todo o universo, em toda a galáxia. Eu não sei porque o Senhor Bazu, ele me lembra um pouco o Freeza. Ou melhor, o Freeza do Dragon Ball me lembra um pouco o Senhor Bazu. Ele é tipo o imperador do universo, né? Algo que é literalmente aí uma dimensão cósmica, um poder de dimensão cósmica. Ele é respeitado por tudo e todos, extremamente temido pelos seus aliados e oponentes. Até os aliados temem o seu Bazu. Luke se pela de medo diante do seu Bazu. A rainha Rames, a poderosa rainha Rames, se pela de medo diante dele. E quando a real identidade dele é revelada, quando quem realmente ele quando os Changemans descobrem quem realmente ele é, há verdadeiro motivo realmente para ele estar nessa lista. O cara é um planeta, ele é um planeta vivo, ele engole outros planetas, ele destrói, ele consome outros planetas. O cara parece, sei lá, o Galactus da Marvel no Tokusatsu. O cara é um devorador de planetas. E não tem como a gente não colocar esse cara aqui na lista, porque é difícil você achar em todo o Tokusatsu, isso eu estou falando até de maneira geral, não só pegando apenas o Super Sentai, pegando o Metal Hero, o Kamen Rider, é difícil você achar alguém com uma dimensão de poder do nível cósmico como o Seu Bazu. O cara é realmente um planeta vivo que devora outros planetas, que conquista outros planetas. O negócio dele é sair conquistando planetas, e isso daí já é aí uma grande, digamos, um grande mérito dele. Ah, Murilo, mas os outros impérios malignos também conquistam planetas. Olha, sendo bem sincero a vocês, o único império que nos foi apresentado em Super Sentai até agora, que realmente mostra um conquistador de galáxias, é o do Senhor Bazu. Porque vários dos asseclas dele vieram das galáxias, dos planetas, das estrelas que ele já conquistou. Então você vê a Rames, ela queria que ele devolvesse a estrela Maso, ou seja, o cara já passou pela Maso, já detonou a Maso, já veio para a Terra, já pegando outro planeta. Então o cara realmente tem uma ampla variedade aí de conquistas prévias à tentativa de conquista da Terra, o que faz dele realmente aí um verdadeiro imperador do universo. Pô, tem aquele capítulo que o Tsurugi, ele pega a câmera do gato e transmite para todo o universo. A transmissão do cara é feita para todo o universo, para dizer, ó, lutem contra o seu Bazu, porque nós estamos lutando contra eles aqui na Terra. Isso dá uma dimensão do tamanho da influência, do tamanho do poder que o Senhor Bazu tem. Então, para mim, Senhor Bazu é o segundo mais poderoso. O que até pouco tempo atrás ele era o primeiro mais poderoso de todo o Super Sentai para mim. Mas recentemente, uma série chamada King-Oh já nos apresentou um tal de Dagdad, o Rei Cosmo Inseto. Esse Rei Cosmo Inseto aí, ele é literalmente um deus no universo. Para vocês terem algumas noções, ele se refere a todo mundo como partículas. Então ele fala com você como se você realmente fosse uma partícula e se refere a você como partícula, para os seres vivos como partículas. E além disso, ele joga sinuca com
planetas. Ele tem ali tipo um quintal da casa dele com balanço, é bem uma coisa até meio infantil, de menino infantil, e os brinquedos dele são os planetas, onde ele simplesmente, às vezes jogando sinuca, choca um planeta com outro e acaba destruindo dois planetas. Ele tem onipresença, onisciência, ele tem teleporte, ele pode assumir formas gigantescas a ponto de esmagar um planeta inteiro com a forma gigantesca dele, colossal dele. Ele é praticamente um oponente invencível. Ele é imortal, até porque ele é um deus, por mais que seja vencido, ele não é morto, né? Então, assim, e aí é que vocês vão ver lá na série, o desenrolar todo na série vai muito disso, dessa habilidade dele de não ser vencido, de ser imortal. Praticamente a personalidade dele é uma personalidade boba, porém ele dá. É impressionante como em King hoje eles conseguiram fazer com que um personagem tão bobo, tão besta quanto o Dad Dead, ele conseguisse ainda assim passar temor, passar medo, não só nos heróis, como também aqui em quem assiste, porque realmente o poder dele vai além da dimensão até mesmo cósmica do Senhor Bazoo, passando para uma dimensão divina, de um ser que pode construir ou destruir tudo com um estalar de dedos. O que é extremamente interessante é que ele é um rei cosmo inseto, né? E o King hoje é uma série baseada em insetos, e é uma coisa assim, inseto é uma coisa tão pequena, né? Tão ínfima para a maioria, que a gente até quando quer falar, até o Vegeta falava isso, chamava muitos outros de inseto quando quer insultar alguém, né? Ele é o rei cosmo inseto, é um inseto que reina sobre o cosmo. Imagina que interessante, né? Colocar uma coisa ínfima, pequena, que ninguém tem medo praticamente, que é um inseto, para ser um deus. Em King Oja isso funciona muito bem, os poderes dele são muito bem trabalhados, ele praticamente o tempo todo tem todas as situações na mão dele, como falei, ele sabe onde os King Orjas estão sempre, porque ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele aparece onde ele quer, quando ele quer. É muito engraçado, às vezes, algumas situações em que a galera está se reunindo para planejar um plano contra ele, ele vai lá e puf, aparece lá no local, e aí estraga tudo, os caras têm que refazer tudo, é muito legal. Então, tá aí, Rei Cosmo Inseto com o seu poder de dimensões divinas, ultrapassando até mesmo o próprio Senhor Bazoo. E aí, gostou do vídeo? Achou interessante? Concordam? Se não concordarem, deixa aqui embaixo a sua tokulista também com os 5 que você acha mais poderoso, acha mais forte, né, dos Sentais. E se concordarem também, deixa aqui embaixo também. Olha, gostei da lista, concordei aí com uma boa parte da lista. Eu acredito que os 2 primeiros, para quem assistiu as séries, vai ser algo que meio que unanimidade. Dificilmente ou um vai estar em primeiro, outro em segundo, ou vice-versa, né? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo do canal. Um abraço para vocês. E eu não poderia deixar de fora dessa lista esse monstrengo com visual muito legal, um dos visuais mais legais de monstros. Uma pena que eu não estou vendo aqui visual de vilões de Tokusatsu, mas se eu estivesse, esse estaria sim na nossa lista. Esse é o Neymar, o vilão principal de Mad Ranger. E o Neymar, ele está aqui por 2 motivos. Primeiro motivo, ele consegue absorver magia. Toda magia lançada contra ele, ele consegue absorver, ele consegue literalmente ali comer a magia lançada contra ele, o que deixa praticamente os Mad Rangers numa situação extremamente delicada, visto que eles só atacam através de magia. Eles usam magia para atacar e defender, e esse bichão aí consegue absorver essa energia mágica deles. A outra coisa também é que é dita na série, lá no penúltimo, último capítulo, que ele consegue também devorar o tempo. Ele não consegue só apenas devorar magias, como ele ainda consegue também devorar o tempo, literalmente destruindo tudo e todos. Isso ele faz, inclusive, na série, mas os heróis conseguem arranjar um jeito de desfazer todo esse alvoroço que ele fez devorando o tempo, etc. Apesar de serem poderes extremamente absurdos e até superiores ao do Radget ou da Grande Bruxa Grandine, por exemplo, porque o poder de devorar o tempo deve ser um baita de um poder. Apesar disso, ele é vencido de uma certa forma fácil. Eu achei que o Neymar ia dar mais trabalho para ser vencido e não deu, de modo que eu coloquei ele na menção honrosa justamente por conta disso. Grandes poderes, porém, no final das contas, não mostrou tanta efetividade assim contra os heróis.